Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei, né? Agora voltei para falar um pouquinho, não de questões, né? Já trabalhamos com esse bloco, agora vou trabalhar com dicas, né? Dicas para a primeira fase da OAB, né? E minha disciplina é a disciplina de Direito Penal. Bom, é uma missão quase que impossível, vamos dizer assim, não é? Falar de direito penal, parte geral e parte especial, legislação extravagante, em 15 minutos, não é? Então, evidentemente que optei e selecionei pontos do conteúdo do direito penal, não é? Pensei em um conteúdo que sempre tem muita incidência, tanto em primeira fase quanto em segunda fase, não é? Que é a teoria da pena. E quando falo de teoria da pena, eu tenho que começar pelo gênero, e o gênero é sanção penal. Então, a ideia é entender que sanção penal é o gênero das espécies pena e medida de segurança. Quando estou falando em pena, estou falando de aplicação ao imputável, com prazo determinado. Quando falo de medida de segurança, estou falando da espécie do gênero sanção penal que será aplicada ao inimputável, não é? Então vamos lá compor o raciocínio. Sanção penal, gênero, espécies pena, medida de segurança. Pena eu aplico ao imputável, medida de segurança aplico ao inimputável. Quando falo de inimputabilidade, estou falando de periculosidade. Quando falo de imputabilidade, estou me referindo à culpabilidade, não é? Nós sabemos que pena que é aplicada ao imputável tem prazo específico, não existe prisão perpétua no nosso país, não é? E quando falo de culpabilidade, não é, já que eu tenho que aproveitar ao máximo e, não é, passar informações a vocês, eu lembro do quê? Eu lembro do conceito analítico de crime. Isso é muito importante, não é? Quando falo de conceito analítico de crime, estou falando que crime é um fato típico e ilícito para o finalismo bipartido, não é? Agora, para o finalismo tripartido, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, não é? É evidente que hoje existem outras teorias relacionadas ao crime, né, ao conceito analítico, como o funcionalismo, que é importante e dei uma analisada, não é? Mas para a OAB, primeira fase, basta analisar aí o finalismo, se ater ao conceito analítico de crime. Então, quando eu falo em fato típico, estou falando em conduta, resultado, nexo e tipicidade. Isso quer dizer que se o fato é típico, possivelmente é ilícito. Só não será ilícito quando eu tiver as excludentes, não é? E as excludentes de ilicitude, nós temos aí estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, tá? Muito bem. Dentro ainda da teoria da pena, destaco aqui a vocês alguns princípios importantes, não é? Dentre eles, o princípio da legalidade, o princípio da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade. Isso é importante para a primeira fase, é importante para a segunda fase, tá? Quando eu falo em individualização da pena, é evidente, não é? Se eu tenho lá 2, 3, 4, 5 agentes que praticaram um crime, não necessariamente a pena será a mesma. Eis que o juiz precisa individualizar a pena, ok? Proporcionalidade, a pena ela deve ser proporcional, nem mais nem menos, não é? E para me ater à proporcionalidade, eu tenho que buscar na legislação, no Código Penal, o que se chama dosimetria da pena, não é? Dosagem de pena. E aí nós vamos encontrar os critérios de aplicação. Então vamos lá. A
primeira fase de aplicação de pena, não é? Eu vou ter lá a chamada pena base. Eu vou buscar o quê? Artigo 59 para estabelecer essa penalidade, a pena inicial, a pena base, ok? Artigo importante que eu recomendo a leitura, ok? Fixada a pena base, o juiz ele parte para a pena intermediária. E na pena intermediária ele vai ter que analisar o quê? Agravantes e atenuantes. Lembrando que na primeira fase, pena base, e na pena intermediária, o juiz ele tem que se ater ao mínimo e ao máximo combinado abstratamente pelo legislador, né? Um exemplo, né? Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são todas desfavoráveis, não é? E a pena prevista abstratamente, um exemplo, é de 6 a 20 anos. Será que o juiz, na primeira fase, pode estabelecer a pena em 22 anos? Não. A pena base, o juiz ele tem que se ater ao mínimo e ao máximo combinado abstratamente. Isso significa a obediência ao princípio da proporcionalidade, aos critérios legais, ao princípio da legalidade, aos critérios de fixação de pena, ok? Na segunda fase, pena intermediária, agravantes e atenuantes, o juiz também tem que se ater ao mínimo e ao máximo combinado abstratamente, nem mais nem menos. É o que está no preceito secundário do tipo penal. Ok? Então, primeira fase, pena base, artigo 59, segunda fase, pena intermediária, agravantes e atenuantes, não é? E aqui destaco uma agravante que sempre tem, não é? Incidência em OAB, que é a reincidência. Cuidado, uma característica da reincidência é a temporariedade, é temporária. Se o indivíduo é reincidente, ele não é reincidente para sempre. Cuidado com isso, não é? Quem é reincidente? Reincidente é aquele indivíduo que praticou um crime, transitou em julgado, ele vai e pratica novamente um outro crime, ok? Agora, a reincidência é para sempre? Não. A característica existente é da temporariedade, isso está expresso no Código Penal, significa dizer que, não é? Se o indivíduo ele pratica um crime, ele foi condenado, transitou em julgado a pena, ok? Ele começa a cumprir a pena, ele cumpre a pena, terminou o cumprimento de pena, do cumprimento de pena passam-se 5 anos, passou-se 5 anos, tá? Se 5 anos e um dia do cumprimento de pena ele praticar um outro crime, ele não será considerado mais reincidente, mas ele terá maus antecedentes, não é? E aí, quando eu falo em maus antecedentes, eu jogo lá na primeira fase, ok? Que o artigo 59 menciona, não é, a existência ali de antecedentes, não é? Se o indivíduo tem antecedentes na primeira fase, ok? O juiz ele pode se aproximar mais do máximo. Lembre-se que tanto na primeira fase quanto na segunda fase, o legislador ele não estabelece um quanto, né? Quanto que o juiz deve aumentar, quanto o juiz deve diminuir. Em relação às agravantes e atenuantes também não existe esse quanto de aumento, esse quanto de diminuição, não é? A doutrina e a jurisprudência têm trabalhado aí com um sexto, não é? Então, se tem ali circunstâncias judiciais que são desfavoráveis, aumenta-se de um sexto, né? Se eu tenho uma circunstância que é favorável, ok? Eu vou diminuir em um sexto, né? É evidente que eu estou ali obedecendo um mínimo e um máximo combinado abstratamente. Na primeira e segunda fase eu não posso sair do mínimo do máximo combinado abstratamente pelo legislador, não é? Em relação às agravantes e atenuantes que estão na pena intermediária na segunda fase, o raciocínio é o mesmo, né? Lembrando que o Código Penal ele menciona ali agravantes e atenuantes que preponderam, tá? Então toma cuidado com isso, não é? Na OAB, dê uma avaliada, leia o Código Penal, leia a legislação seca, que é de extrema importância para a primeira fase. Aliás, primeira fase, tá? Primeira fase
é legislação seca, acreditem, confiem em mim, né? Basta analisar, basta buscar questões de OAB, né? Exames anteriores, tá ali a letra seca da lei. Okay? Então tem que ler o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, né? E fazer questões. Esse é o grande segredo, né? De ter aí êxito, tá? Na primeira fase e depois enfrentar a segunda fase, beleza? Continuando aí, a terceira fase, não é? A pena definitiva. Então o juiz chega ali, né, no momento final, ok? Em que ele vai estabelecer o quanto de pena definitivo, em que ele vai possivelmente aplicar as causas de aumento e as causas de diminuição. Feito isso, ele chega à pena final e não para por aí, na verdade, né? Por que não para por aí? Porque ele estabelece o regime, não é porque eu falo em regime, porque eu estou falando da privativa de liberdade. E a privativa de liberdade, não é? Ela tem espécies, e aí dentro das espécies nós vamos encontrar ali detenção e reclusão, tá bom? Lógico, lembrar que quando o indivíduo é condenado a uma pena de reclusão, o regime inicial pode ser o fechado, cuidado com isso, não é? Não necessariamente vai ser, pode ser o fechado. Quando o indivíduo é condenado a uma pena de detenção, o regime inicial não é o fechado, né? Começa no semiaberto, tá? E aí é possível trabalhar com a ideia de progressão de regime, o que é importante. Lembre-se, quando eu falo de progressão de regime, não é? O indivíduo, ele está em um regime, ele pode passar de um regime mais severo para um menos severo. Então, se ele está no fechado, ele pode ir para o semiaberto, e do semiaberto ele pode ir para o aberto. Não é possível, isso já caiu e vai cair na sua prova, tá? Não é possível progressão por salto. Não é o que é progressão por salto? O indivíduo ele está no regime fechado e vai direto para o aberto. Isso não é possível. Agora, regressão por salto é possível, né? Se ele está no aberto, ele praticou um outro crime, né, durante o cumprimento de pena, ele pode regredir para o fechado, ok? Então, progressão é possível. Agora, eu tenho que lembrar do quanto, né? Geralmente, aí, em exame da OAB, o examinador questiona o quanto, né, que o indivíduo, eu tenho lá o requisito objetivo e o requisito subjetivo, tá? O requisito subjetivo, para ele progredir de regime, ele tem que ter bom comportamento. Isso é inquestionável, tranquilo, fácil. Agora, o requisito objetivo está relacionado ao quanto de pena que ele tem que cumprir, tá? Detalhe, ó, a pegadinha está aqui, né? Código Penal, se o crime não é hediondo, ele tem que cumprir 1/6. Então, ele tem que cumprir 1/6 e ter bom comportamento para progredir de regime, né? Então, ele sai do fechado, vai para o semiaberto, do semiaberto ele pode ir para o aberto, tá? Progressão por salto nunca, regressão por salto é possível, tá? Só para recordar. Agora, quando o crime foi hediondo, tá? Detalhe, aí eu não tenho quanto de 1/6, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Hoje, o STF, né, através de um controle difuso de constitucionalidade e um HC, e depois a legislação foi alterada, né? Por quê? Porque não é possível mais, né, o cumprimento integral em regime fechado. Então, eu posso ter aí a progressão de regime em crimes hediondos, tá? Só que o quanto é 2/5 para o não reincidente e 3/5 para o reincidente, tá? Detalhe, o bom comportamento eu tenho que analisar, eu tenho que ter sempre, tá bom? Então esses são os pontos principais aí de teoria da pena, que tem muito questionamento. Quero deixar uma dica preciosa aqui. O juiz chegou à pena final, né? Dentro lá dos critérios. Quando ele chega na pena final, ele fixou o regime, se reclusão ou detenção, ele vai mencionar se o regime vai ser inicial fechado, semiaberto ou aberto, ele tem que especificar isso na sentença, tá? E a partir daí, ele verifica, isso é muito importante, ele verifica a possibilidade de substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por que que cai muita apelação e alegações finais em segunda fase da OAB? O motivo está aí, não é? Por quê? Porque em apelação, em alegações finais, é um momento que o advogado tem para trabalhar com o quê?
com fixação de pena, tá? Então, cuidado, analise o artigo 44, leia com muito carinho o artigo 44, né, que fala da possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. E ainda um detalhe, né? Se não é possível substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos, o juiz tem uma outra opção, que é a suspensão condicional da pena, ok? Olhem os artigos da suspensão condicional da pena, porque também sempre tem incidência, tá? E não confundam curso formal, crime continuado, né? Toma muito cuidado no concurso formal. Lembra no concurso formal? Uma única conduta, pratiquei 2 ou mais crimes. Concurso material, 2 ou mais condutas, pluralidade de condutas, pratiquei 2 ou mais crimes. Crime continuado, continuidade delitiva, 2 ou mais condutas, pluralidade de condutas, pluralidade de resultados. Mas, poxa, Zanetti, então o crime continuado é idêntico aí ao concurso material de crimes? Não. Por quê? Porque a continuidade delitiva, o crime continuado, ele envolve questões de tempo, lugar e modo de execução, tá? Que permitem dizer que os crimes subsequentes são, na verdade, a continuação do primeiro. Os critérios de aplicação ali de pena do concurso de crime sempre tem incidência, né? Não esquecer que quando eu tenho ali concurso material, eu vou adotar o cúmulo material. Eu tenho 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes, eu tenho lá 2 ou mais resultados, eu vou somar cúmulo material, tá? Agora, quando eu tenho concurso formal, né, de crimes aí, uma conduta, 2 ou mais resultados, 2 ou mais crimes, o critério é o da exasperação da pena. Eu pego a pena de um dos crimes, se as penas idênticas forem, ou a pena do crime mais grave, tá? E aumento de um quanto estabelecido em lei. Bom, cuidado com uma peculiaridade dentro do concurso formal, que é o concurso formal, existe essa divisão, concurso formal próprio e o concurso formal impróprio, tá bom? Ou imperfeito, tá certo? O concurso formal perfeito ou próprio, tá bom? É a regra, é a exasperação, ok? Agora, o impróprio, o imperfeito, ele é imperfeito por conta disso. É quando o indivíduo ele tem desígnios autônomos, não é? É aquele esperto, malandramente o cara pensa assim, poxa, se eu praticar com 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes, eu vou responder, em tese, por concurso material de crimes, não é? E vai ser o cúmulo material, vou somar as penas no final, né? Então ele pensa espertamente, ele fala, olha, eu vou com uma única conduta produzir 2 ou mais crimes que eu quero, não é porque eu vou ter um benefício da pena, não é? Aí não, porque eu vou entrar, não é, no concurso formal imperfeito, ok? Quando eu tenho concurso formal imperfeito, aí eu deixo de adotar a exasperação para adotar o sistema do cúmulo material, tá? Então encerro aí esse primeiro bloco com aspectos aí da parte geral do Código Penal, tá bom? Aproveitem, estudem muito, cada vez mais, tá? Porque eu quero sucesso, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na primeira fase da OAB. Um abraço.